Até mais. Olá, estamos começando mais um Direito em Pauta, comigo, Renata Berger, e com Isabela Lessa, vice-diretora-geral da Escola Superior de Advocacia. Bela. Hoje estamos recebendo duas feras do direito previdenciário para discutir conosco sobre pensão por morte. Doutora Leise Neri Lins e doutor Alexandre Vasconcelos. Bem-vindos, muito obrigada. É um tema bem alto em tempo de pandemia, e eu vou começar fazendo a pergunta para a Lely. Desculpe até a intimidade já, mas já seguindo a informalidade do nosso programa. Lely, fala pra gente qual é a importância da gente debater esse assunto aqui no Direito em Pauta. É isso, gente. Olá a todos. Que prazer a gente estar conversando sobre isso aqui, né? De fato, eu acho que conversar sobre pensão por morte é algo até que transcende a gente conversar um pouquinho sobre direito. Então, eu estava vendo um dado que foi trazido, inclusive, pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que diz que a cada 30 brasileiros, um recebe pensão por morte. E ouso dizer que esse número deveria ser ainda maior. Muita gente não sabe direito quem tem direito. Quem é que tem direito? É quem é cônjuge? Só quem é casado de fato? Ou quem tem união estável também? O menor de idade? Até que idade um filho dependente pode receber? Os pais? Então, de fato, são muitas dúvidas que surgem. É algo que ultrapassa a conversa só sobre direito previdenciário. A gente beira conversar um pouquinho sobre direito de família e sobre a divisão da responsabilidade do Estado com essa proteção do menor, com a proteção da esposa, com a proteção do esposo e a manutenção da gestão financeira dessa família quando tem uma perda de um ente querido, né? Pois é uma honra estar aqui no Direito em Pauta, né, da ESA. Obrigado pelo convite. E pegando um gancho no que a doutora Lely falou, né, quem são os dependentes da pensão por morte, né? Então você tem os dependentes de primeira classe, que é o cônjuge, a companheira, né, a ex-mulher desde que receba pensão alimentícia. A segunda classe vem os filhos, né? Menores de 21 anos de idade, salvo se forem inválidos, né? Depois você tem os pais e depois os irmãos, né? Também menores de 21 anos de idade, salvo se forem inválidos. E recentemente, é importante a gente colocar aqui, que o Supremo Tribunal Federal, acredito que semana passada, Bela, julgou um caso muito interessante, onde entendeu que o menor sob a guarda também merecia proteção, né, constitucional, merecia proteção para fins de serem considerados beneficiários previdenciários, né? Então, a lei não traz o menor sob guarda, e sim o menor tutelado, né? Ou filho inválido, o enteado ou menor tutelado, mas o menor sob a guarda estava de fora, né, dessa proteção social. E aí veio o Supremo, utilizando o princípio da máxima eficácia da proteção social, né, e entendeu que o menor sob a guarda, desde que prove a dependência econômica, também vai ter direito a receber essa pensão por morte. Então, a decisão belíssima do Supremo, tomada semana passada, né, e que muito alegrou a comunidade do direito previdenciário. E a concubina, tem direito ou não tem? Porque família simultânea é uma realidade, é um dado fático. Como é que o direito previdenciário tem lidado com isso? A gente teve uma reviravolta recente, também uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a esse tema 529, que muito está sendo falado aí na comunidade previdenciária. Porque, de fato, inclusive, o caso concreto que gerou a afetação do Supremo era uma união estável, homoafetiva e um casamento. Então, se haveria uma dependência concomitante, se haveria uma divisão, e a conclusão final foi de que não poderia haver, no caso de concubinato, no caso havendo uma união estável junto com um casamento, no caso principalmente do 529, que teve essa situação da união homoafetiva com um casamento ainda em pleno vigor. Então o Supremo deu a decisão de que não haveria divisão e a concorrência desses membros desse mesmo primeiro grupo, como bem Alexandre destacou.
houve muitas críticas, né? Houveram muitas críticas dizendo que havia um retrocesso, porque no fato aconteceria, e teve muitos comentários, principalmente para quem é de direito de família, que já estava vindo umas decisões que o STJ reconhecia nesse sentido, mas atualmente a interpretação de fato foi essa. Em contrassenso a uma vitória que a gente teve do menor por guarda, na maximização da proteção da tutela social, para a concubina não foi nesse sentido. É importante deixar claro que o Supremo entende que a união estável, sim, merece proteção, inclusive previdenciária, inclusive para fins de pensão por morte. Aquela união estável pura, onde o homem e a mulher, né, ou um casal homoafetivo, vive como marido e mulher, ou como casal, né, de maneira contínua, de maneira pública. Né? O que o Supremo decidiu nesse caso é que aquela relação às escondidas, aquela relação não pública, essa é que não merecia amparo do direito previdenciário. Alexandre, vocês já estavam falando sobre quem seriam os beneficiários desse benefício previdenciário. Mas qual seria o requisito mínimo que teria que ter, provavelmente o recolhimento de um período mínimo, para que a morte do decujus originasse esse benefício? Boa pergunta, Renata. Antigamente a pensão por morte ela era vitalícia, né? Então o cônjuge, a companheira, recebia a pensão por morte para o resto da vida. Houve uma mudança em 2015, onde a pensão ele deixa de ser, em regra, vitalícia e passa a ser temporária. Para ser vitalícia, o cônjuge ou a companheira ou companheiro precisa ter 44 anos de idade e o decujus, o segurado falecido, ele precisa ter contribuído por um período superior a 18 meses. Né? Então, se ele não tinha 18 meses de contribuição, essa pensão não vai ser vitalícia. Para ser vitalícia, o cônjuge que sobreviveu tem que ter 44 anos de idade, né? O decujus, o falecido segurado, tem que ter contribuído por mais de 18 meses ou mais, e essa relação, ela não pode ser, ela tem que ser antiga, né? Para a lei previdenciária, uma relação antiga é aquela relação acima de 2 anos. Então, se a relação ela é inferior a 2 anos, né? Se o cônjuge, o segurado que faleceu, contribuiu por um período inferior a 18 meses, ou se ela não tem 44 anos de idade, ou ele não tem 44 anos de idade, essa pensão não vai ser mais vitalícia. Então é importante prestar atenção nesses requisitos, né? Mas a pensão ela é deixada, né, para um dependente, independentemente de carência. A pensão por morte tem isso, né? Então, o segurado, ele começa a trabalhar hoje. Se ele vem a falecer amanhã, tá? Independentemente de carência, o dependente faz jus à pensão. Agora, se for filho, até 21 anos de idade, salvo se for inválido. Né? Se for cônjuge, companheira, aí como ele contribuiu menos do que 18 meses, essa pensão vai ser por um prazo determinado. Eu gostaria de saber, na verdade, quais foram as principais mudanças? A gente tem visto que no direito previdenciário a gente tem tido muitas novidades. Muitas coisas do que eu estudei lá atrás não se aplicam mais. Eu não sei mais nada de direito previdenciário. Mas as mais recentes e que são importantes de serem pontuadas, Lely. Perfeito. De fato, esse tema, pensão por morte, assim como vários outros benefícios, sofreram uma reviravolta. Mas eu ouso dizer que esse foi um dos mais. Né? E, de fato, a gente não tem muitas regras de transição. Entende-se que a lei que se aplica para a pensão por morte é a lei da data do óbito. Então, uma pessoa que faleceu em outubro de 2019 havia uma aplicação de lei, outra em novembro de 2019 outra aplicação. Mas as principais, eu ouso dizer que foi principalmente em relação ao valor do benefício. Isso é algo que de fato impactou muito a vida dos dependentes. Hoje em dia, só para você ter uma ideia, salvo se não foi um óbito por acidente de trabalho, né, típico ou atípico, mas qualquer outra hipótese de causa de morte, né, enfim, causa normal, sem ser um acidente de trabalho, o beneficiário ele vai receber, em regra, 60%, na verdade é 60%, 50% mais 10% a cada dependente que ele tenha direito. Então imagine, por exemplo, que o decujus, o falecido, só tinha uma esposa.
Então, se ele recebia um benefício previdenciário, uma aposentadoria de R$ 2.000, ela vai receber 60% desse benefício. Enquanto anteriormente esse cálculo era em 100%. Isso é algo que impactou muito em relação ao benefício da pensão por morte, que tem gerado muitas dúvidas, que é algo que não é muito noticiado. Enfim, a sociedade, quando recebe o benefício, mas comigo tinha sido diferente, com o meu vizinho recebia mais, o que é que está agora? Eu ouso dizer que esse foi uma das maiores diferenças, né? E olha que curiosidade, né? Um segurado vem a falecer em outubro de 2019, a esposa vai receber 100% da pensão. Já o outro vem a falecer, vamos supor, no dia 14 de novembro de 2019, ela já vai receber 50% da pensão, mais 10% por cada dependente. E nessa questão do dependente é interessante ressaltar que antes, quando o dependente completava o filho, por exemplo, a maioridade, ele perdia. Mas aí a cota parte voltava para a esposa, né? Para o cônjuge. Agora não. Então, se alguém veio a falecer, deixou 2 filhos, então a pensão vai ser 50% mais 3 cotas de 10%, né? A da esposa própria e a dos 2 filhos, 80%. Quando os filhos completarem 21 anos de idade, essa cota não vai ser revertida, né? Então vai sendo perdida a cota, né? Então ela fica com aquele valor no final, quando só restar ela, de 60% do valor, né? Então, houve, como a doutora Lely informou, a pensão por morte sofreu uma mudança muito radical, inclusive na questão da acumulação. Esse é um tema extremamente importante e difícil, né? Porque o texto não é muito claro, mas além de ser 50% mais 10% por cada dependente, se a cônjuge ou cônjuge tiver um outro benefício, né, ele tem que escolher o maior deles e o outro, o menor, vai sofrer uma redução. Então e não essa vai perder. redução é drástica, Renata. É uma redução bem drástica. Não perde, mas reduz. Não perde, mas reduz. Você escolhe o mais vantajoso e o menos vantajoso vai sofrer uma redução. Essa redução é o seguinte: até um salário mínimo 100%, de 1 a 2 salários mínimos 60%, de 2 a 3 salários mínimos 40%, de 3 a 4 salários mínimos 20% e acima de 4 salários mínimos 10%. Eu tenho um caso lá no escritório que uma cliente já aposentada, servidora pública, casado também com um servidor público, infelizmente ele faleceu de Covid, né? E ele tinha um salário bem alto, né? Ele era professor da Universidade Federal de Pernambuco, ganhava um valor alto a título de aposentadoria. Eu vou falar valores aqui para vocês perceberem o drama, né? Ele ganhava 28 mil. Bem, a pensão dela ficou em torno de R$3.800. R$3.800, né? Há uma redução muito grande, porque a aposentadoria dela era mais vantajosa, entendeu? Então, nesse benefício, teve que aplicar as faixas. E aí, depois de 4 salários mínimos, é apenas 10%. Então, quando você fez, ficou um valor bem reduzido. E é isso mesmo, né? E, infelizmente, a reforma fez com que os segurados trabalhem mais por mais tempo para receber menos por menos tempo. Essa é a tônica da reforma previdenciária. É interessante que é um duplo cálculo de redução, né? É a redução gradativa de 1 salário a 2 salários, já considerando um percentual de 50% mais 10%, que é a regra. O melhor dos mundos é quando os dois recebem o salário mínimo, porque aí não reduz nada para ninguém. É a única hipótese, que recebe os dois de forma integral. Um marido que recebia uma pensão Mas um salário mínimo no Brasil não dá para se viver. Não dá para viver. Sim, não, exatamente. São bastante, foi uma alteração gigantesca. É desafiador para a população hoje compreender todas essas regras, né? Inclusive aceitar essas mudanças que foram altamente prejudiciais, e até para a gente mesmo fazer o cálculo se vale a pena ou não
uma previdência como essa, manter uma Por isso que previdência o como planejamento essa. previdenciário virou É a muito cristocurso. importante, né? Você fazer o diagnóstico, o planejamento previdenciário. Inclusive, se você já é pensionista, né, e tem direito a receber mais uma pensão, né, originária após a reforma da Previdência, você tem que fazer cálculos, porque às vezes vale mais a pena não receber essa pensão nova, tá, e continuar recebendo as pensões e as aposentadorias antigas, do que optar por receber essa pensão nova, porque em recebendo, vai entrar tudo no bolo para fazer esse cálculo da progressividade, inclusive as anteriores, as que você já recebia antes da reforma da Previdência. Se receber uma pensão nova, um benefício novo, aí entra tudo nessa regra da acumulação. Interessante isso que Renata falou, e eu acho que a Alexandre vai concordar comigo. No dia a dia da advocacia previdenciária, a gente costuma receber muita demanda também administrativa, né? Não só para judicializar. Isso acontecia muito em relação de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, mas pensão por morte, pelo menos lá no escritório, a demanda que a gente recebia era mais de indeferimentos. Pessoas que tinham benefício negado para judicializar. E desde 2019, desde novembro de 2019, que é o contrário. A gente tem recebido pessoas que não têm mais segurança de pedir sozinho a pensão por morte no INSS. Porque tem que calcular muita coisa. Tem que calcular. O sistema hoje, antigamente você ligava no 135 e levava os documentos para o INSS. Hoje em dia você tem que digitalizar, juntar tudo no sistema digital. Então, eles têm procurado o advogado para entender quanto é que eu vou receber. Me disseram que era 60%, é isso mesmo? Quanto é que vai ser? Acumula, eu vou perder o que eu já recebo? Então, isso de fato trouxe uma demanda administrativa muito grande para o escritório. Eu senti bastante isso. A pergunta que eu ia fazer é justamente sobre isso. Se existe algum sistema, algum método, alguma ferramenta mesmo disponibilizada pela própria Previdência que auxilie o cidadão a fazer esse tipo de cálculo. Até mesmo os advogados, porque termina que a atividade de vocês, eu até pergunto, a atividade de vocês é mais matemática. Bela não ia dar certo, porque não dá certo com matemática. Me explique como é essa rotina, isso já está incutido no dia a dia de vocês, é uma atividade hoje em dia jurídica também, fazer todos esses cálculos e analisar a viabilidade para ver se faz parte, se vale a pena mesmo ou não. Perfeito. A advocacia previdenciária é acostumada a trabalhar com planilha do Excel. Hoje em dia as coisas estão mais modernas, né? A gente tem vários sistemas jurídicos que facilitam demais nos cálculos. Para fins de cálculo, nesse sentido, a gente aplica, verifica qual é a maior aplicação e tem os sistemas que auxiliam demais no dia a dia no escritório e tem a planilhazinha que eu gosto de deixar tudo conferido. É bom demais. Mas para fins de informação da população, o sistema do Gov, né, ele é muito informado. Ele é informatizado. Tem o sistema do Meu INSS, que o próprio segurado pode fazer o requerimento. Mas o que eu tenho sentido, de fato, é que a demanda da sociedade é procurar um advogado que fique mais seguro, né? De fato, isso é... Além do cálculo, né, do valor do benefício e se tem aquele tempo de contribuição ou não, mas requer também uma análise documental muito importante. Então, no caso da pensão por morte, né, onde há muita união estável, então, a companheira ou o companheiro tem que comprovar através de documentos que vivia em união estável, né? E que documentos são esses? Normalmente a gente pede certidão de nascimento de filhos, né? Comprovantes de residência de ambos para mostrar que moravam na mesma residência, fotos em comum, do convívio em comum, conta bancária conjunta, plano de saúde, dentre inúmeros documentos que podem comprovar, né, essa união estável. Então, o trabalho do advogado também é muito importante nesse aspecto de separar e analisar os fatos por meio dos documentos, né, os quais serão apresentados tanto no INSS e depois, se o INSS não concordar com aquele direito, perante a justiça, né? Perfeito. Foi um prazer enorme receber vocês aqui, Alexandre e Lely. Muito obrigada. Renatinha, foi uma aula isso, né? Bela, foi um prazer receber dois profissionais de ponta na área previdenciária para falar de um benefício super importante. Nós estávamos conversando aqui antes de iniciar o programa que houve um aumento de cerca de 50% nesse tipo de benefício. É uma pena, porque a origem do benefício, claro, não é nada desejável para ninguém, mas é necessário que você também esteja atento
E continue seguindo a gente aqui no Direito em Pauta, porque tem outros assuntos também importantes por aí, né, Bela? É verdade. Então, continua com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Até mais.